Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Foi Judas quem escreveu esta passagem, alertando a comunidade cristã contra os falsos mestres, contra os ímpios. Este Judas aqui não era o Judas que o traíra, ou seja, quem traíra Jesus, mas Judas, o irmão de Tiago, o qual era líder da igreja de Jerusalém. E este Judas, ele era fiel a Deus, ele era servo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, e além do mais influente, um líder influente, onde ele alerta a comunidade a se defenderem contra esses falsos mestres, contra os falsos líderes, que eram irmãos disfarçados, mas que tinham o intuito de disseminar discórdia, divisão, de corromper a sã doutrina. E uma das características desses falsos líderes, ele frisa que era a rebeldia, que era a insubordinação, que era a arrogância, ao ponto de não respeitarem as autoridades espirituais, mesmo que estas autoridades não estavam andando de acordo com a vontade de Deus. E estas autoridades aqui, a qual Judas menciona, eram as autoridades na esfera espiritual, os anjos rebeldes e, acima de tudo, Satã. E todos nós sabemos, todos que conhecem as Escrituras, todos que conhecem a história da rebeldia de Satanás, sabem que ele já está condenado, sabem que o juízo de Deus para ele já foi decretado. Mas mesmo assim, o anjo-chefe, ou anjo principal, que é um dos significados para a palavra arcanjo, que no caso aqui era o arcanjo Miguel, que ele era e é um dos anjos principais do mundo celestial, um anjo guerreiro, um anjo de batalha, um anjo poderoso. Nem mesmo este anjo, sabendo também de todas as condenações as quais já foram proferidas por Deus a Satanás, onde este Satã já está condenado, mesmo assim, o grande arcanjo Miguel, esse anjo forte de batalha, guerreiro, ele não ousou debochar de Satanás, ele não ousou ficar com chacotas, ele não ousou ficar com picuinhas, dizendo assim: Satã, tu não vale nada, você não vale nada, você é um condenado, você é um perdido. Já ouvi alguns dizendo assim: é o encardido, não vale um bombom. O arcanjo Miguel, o qual tem uma privilegião, aliás, tem uma posição privilegiada diante do Eterno, ele já está lá, habitando o trono de Deus, habitando junto ao trono de Deus. Aliás, só corrigindo, nem mesmo ele teve essa pretensão, teve essa petulância de debochar das forças espirituais. Mesmo sabendo o arcanjo da sua posição, o arcanjo Miguel sabendo da sua posição, não teve esse disparate, essa falta de respeito. E hoje nós vemos muitas pessoas,
muitos líderes, muitos irmãos que se dizem irmãos em Cristo, com esse tipo de deboche, com esse tipo de brincadeira de mau gosto, lutando em regiões as quais não é da sua alçada. Eu já ouvi relatos de cristãos sair daqui do Brasil a um outro país, dizendo que lá, aquele principado que está lá dominando aquela região também tem influência aqui no continente ao qual o Brasil pertence. Então devemos subir lá naquele monte daquele país onde aquela entidade espiritual, aquele principado está lá. Devemos lá marchar, jejuar, dar palavra de ordem, de retirada dele dali. Só assim o nosso Brasil estará livre da influência de Satanás. Olha só o ponto que não chegaram. Não é da alçada desses líderes, não é da alçada desses irmãos lutarem dessa forma. Deixa essa incumbência para os anjos, para os arcanjos. São eles os responsáveis para lutarem nas regiões celestiais. São eles que têm essa missão. Então, o que acontece quando esses falsos líderes, esses falsos mestres e até mesmo irmãos inocentes ousam debochar das forças espirituais do mal, ousam usar da sua arrogância para pisar na cabeça da serpente, como eles dizem, né? Vejam o que acontece com esses pobres irmãos, com esses pobres líderes, com esses pobres pastores, esses pobres supostos mestres e apóstolos. Vêm retaliações pesadas sobre eles. E quando não é sobre eles próprios, vem em um ente querido seu, vem em um familiar seu. E eles não sabem de onde vêm essas consequências. Mas elas vêm por causa dessa ignorância, dessa arrogância, dessa falta de conhecimento, dessa falta de humildade. Judas aqui nessa carta, que é a penúltima carta do Novo Testamento, bem pequena, recomendo a todos que leiam. É pequeniníssima essa carta, apenas um capítulo. Ele fala das características desses falsos líderes. Não somente esta da arrogância, mas que são presunçosos, são ávidos ao dinheiro pelo dinheiro, são libertinos e causadores de divisões. Mas eu achei melhor frisar na parte da arrogância, da rebeldia, da falta de humildade, que é a principal característica do falso líder, do falso irmão, do falso cristão. Judas aqui ele ensina como a comunidade se defender. É através da oração, através da perseverança na fé e, acima de tudo, através da humildade e da retidão. Não é preciso você subir ao monte, brigar com os demônios, brigar com anjos caídos. Não é preciso você ir para outra nação, batalhar a nível aéreo, a batalha espiritual, como alguns dizem, né? Que existem batalhas espirituais a nível solo, a nível aéreo. Não, deixe essas batalhas para os anjos, que os anjos são espíritos ministradores destinados a resguardar aqueles que vão ser salvos. Então, deixe essa briga para os anjos. Não fique procurando literaturas, livros, gurus por aí que ensinam diversas estratégias do mundo oculto, do mundo do mal, do mundo das trevas. Você é da luz. Apenas se arme com literaturas que realmente falam do poder de Deus, que realmente falam de como você
pautar a sua vida para agradar ao Todo-Poderoso. Leia na íntegra as Escrituras. Leia na íntegra a literatura que edifica a sua vida, fazendo você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa virtuosa, uma pessoa humilde, acima de tudo, e que reverencia o único e verdadeiro Deus, e não fica enaltecendo outras forças, outros poderes, mas que reconhece o único e verdadeiro Deus, que já te deu um manual para a vida, a Bíblia, e comentários relacionados a ela, e outras literaturas de sabedoria para a edificação humana. Toda literatura que te faz melhor como ser humano é sagrada. Mas o principal manual que Deus deixou para a comunidade cristã, acima de tudo, e para aqueles aos quais querem se aproximar de Deus, chama-se Bíblia Sagrada. Um livro muito pequeno, uma mini biblioteca. A palavra Bíblia são vários livros em um. Então, para a comunidade cristã são apenas 66 livros, para outras comunidades 72, mas o que importa é que são pequenos e que dá para lê-los e pautar a sua vida norteada sobre esta literatura. E assim você vai estar munido contra as forças espirituais do mal. Você vai estar revestido contra as hostes celestiais do mal. Como disse Paulo na carta aos Efésios, que os crentes deveriam se revertir de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus que ele menciona lá era a fé, era a humildade, a mansidão, a fidelidade, o autocontrole, conhecer as Escrituras e orar com humildade e com perseverança diante de Deus. Essas são as armas do verdadeiro cristão. Jesus também disse que a forma que faz com que você seja forte e não caia na tentação de Satã é vigiando e orando. Como ele diz, vigiai e orai porque a carne é fraca. Então, ore e vigie. O que é vigiar? É conhecer a palavra de Deus, é andar, perceber por onde você anda, com quem você conversa, ver o que você lê, o que você ouve, e saber se, dentre essas situações, elas podem te proporcionar algum perigo ao ponto de te desviar do caminho de Deus. Então, isto também é uma forma de vigiar. Fiquemos com a palavra do apóstolo Judas, não o Judas que traiu Jesus, mas Judas, irmão de Tiago, onde ele fala que não devemos ousar, brincar e nem humilhar as potências rebeldes que habitam no mundo espiritual. Porque essas potências, os anjos caídos, os demônios, Satanás, já sabem do seu destino, ou seja, para onde eles vão no dia do juízo, porque eles já estão julgados. Então, não devemos ficar repetindo: você não vale nada, Satanás, você é um derrotado. Não faça isso, porque você vai estar abrindo brecha para que ele venha detonar a sua vida e detonar os seus. Eu falo isso não para você ficar com medo. Se você realmente tem fé em Deus, tem fé na salvação de Jesus Cristo, se imune com a palavra de Deus, é uma pessoa que se pauta pela virtude divina, não é para você ter medo. Mas tenha um certo respeito, uma certa reverência. Nós, quando vamos falar com o governador humano, com o prefeito ou com o juiz, nós usamos palavras de deferência para eles. Nós usamos palavras de respeito. Nós não chegamos de qualquer jeito, mesmo sabendo que esse juiz às vezes é um corrupto. Mas se ele foi o juiz destinado para julgar aquela causa, e eu estou no meio desse julgamento, eu tenho que respeitá-lo. Assim, respeitemos as forças espirituais, mas, acima de tudo, sejamos humildes e agrademos ao Eterno, Criador do Universo.
Até a próxima.